Boa noite, amigos. Sejam bem-vindos. Que a paz de Jesus possa envolver os nossos corações. Era o ano de 1182. Mais precisamente, segundo alguns biógrafos, 5 de julho de 1182. Nascia ali o nosso personagem da noite de hoje, Giovanni de Bernardone, nome dado pela sua mãe, Dona Pícara Bernardone, que havia batizado ele, o pequeno moço, como Giovanni, com a ausência do seu pai, que estava em viagem de comércio, de negócios, porque era um grande comerciante da cidade de Assis e próspero. Né? Ao seu retorno das atividades comerciais com o país vizinho, a França, ele, ou a Prússia, como era conhecida antes, ele vem a casa, vê o filho, alegra-se e diz: não, hoje nós vamos ter um novo representante, não Giovanni, mas Francisco, em homenagem aos meus amigos de Paris. A partir de agora, ele será chamado de Francisco, ou, para nós, Francisco. Ali, Francisco, ou Francisco, cresce em graça e beleza, recebendo a educação da mãe, que dele se dedicou no processo de educação das letras, da alfabetização, e também dos padres do mosteiro de São Jorge, que lhe deram a educação cristã, assim como também a sabedoria das letras. Com o pai, aprende a arte do comércio, e que se desenvolve com grande desenvoltura. Né? Sabia lidar com esse trato do comércio, né, do dinheiro, de envolver o outro numa conversa em que pudesse tirar dali o melhor lucro para si. Esse era Francisco, um jovem magro, baixo, franzino, de baixa estatura, mas que era apaixonado pela música, pelo canto, pelas festas, pelas noitadas, pelas bebedeiras, enfim, pelas situações equivocadas que a vida poderia lhe proporcionar. Como todos nós, não estava imune daquilo que o mundo apresentava. Giovanni, ou Francisco de Bernardone, era esse jovem tão comum na sua época como qualquer um de nós, hoje, nos nossos dias, com as nossas dificuldades e os nossos problemas. A única diferença em relação a Francisco é o seu despertar espiritual. Francisco tinha seus desejos, tinha os seus sonhos, né? Como muitos de nós. Almejava, assim como o pai, tornar-se cavaleiro. O pai era um próspero comerciante burguês, mas não era da nobreza. E isso era extremamente importante para aquele cidadão daquela época. Lembre-se, estamos vivendo no século XII, a Idade Média, a Idade das Trevas, né? A idade em que as cruzadas era alguma coisa muito preponderante, né? A Inquisição era aterrorizante. Então, nós vamos ter aí, né, pessoas e muitas coisas se fazendo em nome de Jesus, em nome de Deus. Né? E na realidade, nada disso. Nem a cruzada, nem a Inquisição representava o desejo de Jesus a cada um de nós. O desejo de Deus, nosso Pai, a nossas vidas. Mas sim, o desejo do homem, das pessoas. E Francisco de Assis desejava ser um cavaleiro, para que justamente pudesse aí, né, conseguir a sua tão famosa ascensão social junto à nobreza. Envolve-se, e aí surge um momento propício a isso, no ano de 1201 a 1202, houve uma guerra entre Assis e a Perúndia, né, cidade vizinha, por questões de comércio entre a burguesia de Assis e a nobreza de Perúndia. Né? O pai se empolga, conversa com o filho também, independente, a mãe é a única que fica ali triste, porque o filho parte para a guerra. Mas para o pai, para as pessoas, era uma alegria muito grande. E ali vê Francisco o momento de fazer a sua ascensão. Sua ascensão
que podemos chamar hoje social. E entre essas questões que envolvem as questões de ascensão social, nós vamos vivenciá-la de uma maneira em que Francisco, né, torna-se aquele grande cavaleiro, né, que irá à guerra, com a sua armadura, o seu cavalo, né, tudo muito bem preparado pela sua família, ou melhor, pelo seu pai. E assim ele vai para a batalha. Assis perde e a Perugia ganha. Francisco é aprisionado junto com os seus amigos. Fica ali meses nos calabouços da cidade de Perugia, prisioneiro, sofrendo. Vejam que uma pessoa pequena, né, de baixa estatura, né, magra, e é uma pessoa que estava ali sem se alimentar, adoece. Isso aconteceu com ele. Depois de um ano, nos calabouços de Perugia, Francisco de Assis é libertado junto com seus amigos. Ele é levado para casa, doente, ali é acolhido pelos pais, tristes, ainda não orgulhosos, porque não havia conseguido o título tão desejado, né? Mas novamente é chegado o momento de uma nova guerra, né, em que o Duque de Assis une-se ao Papa Inocêncio III para o interesse da Igreja, sabe, fazer a divulgação ou difundir o cristianismo por todos os países na qual ainda não conheciam. Francisco não é mais o mesmo. Começa a fazer algumas reflexões em cima disso. Mas, mesmo assim, mesmo com todos esses seus questionamentos íntimos, ele vai até o Duque de Assis e se alista nas suas fileiras do seu exército. No caminho para a batalha, em um dos dias, né, mas no primeiro dia, Francisco ouve uma voz que vem à sua mente. E aí podemos chamar, seria uma comunicação mediúnica entre Francisco e os espíritos superiores. E a pergunta é feita: Francisco, o que é mais nobre? Servir ao Senhor ou servir ao servo? E Francisco prontamente responde: servir ao Senhor. E a voz novamente vem à sua mente dizer: então por que teimas em se instalar, em se enfileirar nas filas do servo? Francisco compreende alguma coisa. Pensa e responde, tal qual Paulo no deserto de Damasco: Senhor, o que queres que eu faça? E a voz novamente vem aos ouvidos de Francisco: volta para Assis, e lá te será dito o que deves fazer. Os sonhos que tens, sonhos, interpretados de uma forma equivocada, não são sonhos materiais, mas são sonhos espirituais. Francisco, sem questionar, retorna, vai ao seu lar, à sua casa, envergonhado por não compreender a interpretação dos sonhos que tinha. O pai, mais ainda envergonhado, porque o filho agora era considerado um desertor, alguém que abandonava as fileiras da batalha e fugira como um covarde. O pai, ao ver Francisco, lhe diz: eu preferia ter um filho morto a um filho covarde. Como era de comum naquela época e até em alguns momentos no dia de hoje. Francisco se recolhe aos braços da mãe e a cidade o olha de uma forma diferente. Um covarde, um fugitivo, alguém que não conseguiu vivenciar a batalha e fugiu com medo. Sem perceber, todos aqueles julgavam o homem que mais teria coragem de fazer uma modificação na sua vida como qualquer outro havia feito, não havia conseguido fazer. Francisco de Assis começa a se recolher em alguns momentos, em alguns locais, isoladamente. E um desses dias,
ele se recolhe próximo e vai até lá, a igreja, a pequena capela de São Damião. E lá, de joelhos, olhando fixo ao crucifixo que estava na parede, ele ouve o crucifixo falar, a dizer a ele: Francisco, Francisco, reconstrói a minha igreja que está em ruínas. Francisco não entende. E novamente a palavra vai dizer a ele: Francisco, reconstrói a minha igreja que está em ruínas. Francisco de Assis acorda, se ergue e tem, Deus está querendo que eu reconstrua a igreja. E é isso que ele vai fazer. Começa a reconstruir a igreja de São Damião, que estava em ruínas. Vai em busca de doações, vai pedir, vai pegar material na casa de seu pai, recurso financeiro para a construção, e isso provoca a ira do pai. Tanto o provoca que o pai vai levá-lo ao bispo, que era o grande juiz da época das cidades. E frente ao bispo, ele se fala do filho, que o filho havia enlouquecido, que depois de ter fugido da guerra, havia se enlouquecido. E o filho ali, olhando calorosamente, amorosamente ao pai, o ama diante das suas palavras. E no final, o pai diz: eu quero que ele me devolva tudo o que eu havia gastado com ele e o que ele havia pegado de mim. Eu o deserdo, eu não tenho mais herdeiros a partir de agora. Francisco retira do dedo o anel que representava o símbolo da família naquele período de nobreza da burguesia e entrega ao pai. Retira toda a roupa que era presente, que fora costurada pelas pessoas que trabalhavam para o seu pai, e devolve a ele. Fica nu. As sandálias, enfim, tudo. O bispo Guido, vendo aquilo, corre, pega o seu manto e cobre Francisco. E o bispo diz: o que queres, meu filho? O que desejas? E aí, Francisco diz: eu quero viver tal qual Jesus viveu. Quero viver o seu evangelho na sua essência, todos os dias da minha existência. Hoje eu modifico a minha vida. Hoje eu já não reconheço o meu pai Francisco Bernardoni. Mas hoje, a partir de hoje, eu o chamarei não mais Francisco Bernardoni, não mais Pedro Bernardoni como meu pai, mas sim Deus, o eterno amor, como meu pai. E a partir de agora, eu serei o arauto do Rei Jesus. E ele sai da igreja a cantar e a dizer: eu sou o arauto do Rei Jesus. Eu sou o arauto do Rei Jesus. As pessoas olham aquilo e vê Francisco como um louco. Alguém que precisa de ajuda. Mas mesmo assim, ninguém o recusa. Ninguém o acolhe. Francisco sai e vai novamente trabalhar em sua empreitada junto com alguns amigos. Bernardo, que era um jovem também rico, e que vê Francisco, e que vê a pregação de Francisco através das mensagens do Evangelho e daqui da sua vivência, o admira e é o primeiro a segui-lo. Depois vem mais alguém, o padre, que começa a questionar e começa a perguntar: Francisco, meu filho, por que você está vivendo isso? O que aconteceu? O que houve? O padre Catani lhe pergunta:
Quem lhe deu a ideia de viver assim? Quem lhe deu o posicionamento de fazer isso? Quem lhe deu a ideia de se tornar um mendigo por amor ao Senhor e por fazer pregações nas praças e no mercado, se os padres pregam nas igrejas? Francisco disse: eu tenho duas respostas do Senhor. Quanto à primeira pergunta, devo dizer que não dependeu de mim. Fui como uma folha arrastada pelo vento do Senhor, como uma pequena ave atraída pelo olhar hipnotizante da serpente. E a segunda é que não é o mesmo que a prática que se ouve nas igrejas. Estou vivendo o convite do Cristo e o segundo a sua vontade. Às vezes, o entendimento que se tem dentro das igrejas não é o mesmo entendimento que se tem fora dela. Às vezes, penso que existe dois cristianismos: o do Cristo e o dos seus vigários. Essa resposta toca o padre Pedro Catani, que, ao receber a resposta de Francisco, começa a compreender e começa também a seguir. Duas situações ocorrem na vida de Francisco que são decisivas para essa caminhada. A primeira é o encontro de Francisco com o leproso, com o ranceniano. Francisco tinha um verdadeiro pânico em pegar a lepra, sem perceber que nós também, se formos verificar o sentido da lepra como algo que está em nossas vidas, como as chagas das nossas imperfeições, e que muitas vezes não temos coragem de trabalhar. E aí Francisco, um dia caminhando, se dá ver de longe o leproso da cidade. Aproxima-se, mas ao mesmo tempo tenta fugir. Mas algo o leva até ele, o leva até próximo dele. E Francisco, ao chegar próximo dele, sem que entender ou perceber, o ver pegando a mão do leproso e beijando, com um beijo de amizade. A partir dali, quebra-se todas as barreiras, quebrando os preconceitos daquilo que ele trazia consigo. Beijar a mão do leproso significava mudar tudo aquilo que ele havia criado em si como um preconceito diante dele e da própria sociedade. Se formos imaginar, nós também temos essa relação. Temos o medo de termos contato com alguma doença, né? Principalmente desse tipo, que deixa marcas pelo corpo. Mas sem lembrar que nós também trazemos marcas pelo nosso corpo. Marcas de vidas, marcas de escolhas que fazemos, que muitas vezes são equivocadas na nossa vida. E essas marcas, cabe a nós, como coube a Francisco, vencê-las. Esse é um desafio. Francisco continuava a pregar, após ter sido chamado por Jesus através da cruz, né? Dizendo a ele: Francisco, reconstrói a minha igreja que está em ruína. Este é o segundo momento que realmente modifica a vida de Francisco. E a partir de então, Francisco começa a pregar o Evangelho do Cristo pelas cidades, pelas igrejas. E o seu pai
continua revoltado com a escolha do filho, o filho mendigo, né? Um filho que representava uma vergonha que ele não imaginava para si. Então, vai até o bispo Guido e diz: mas não é necessário para que se pregue alguma coisa sobre a igreja ter autorização do Papa? E esse questionamento é feito, e o bispo da cidade de Assis conversa a Francisco, pedindo a ele que não fale mais, porque a igreja ainda não o permitia fazer isso. Francisco, agora não mais na companhia de duas pessoas, de Bernardo e o padre Pedro, né, de Catânia, mas de 12 discípulos, que para ele não eram discípulos, mas sim irmãos que foram trazidos a ele por Deus, para que pudesse ali vivenciar o Evangelho de Jesus na sua mais sublime pureza, na sua mais sublime exemplificação. E assim o faz. Decide ir a Roma, pedir autorização do Papa Inocêncio III para que ele pudesse dar a ele a condição de criar uma nova ordem. Mas para isso era preciso que ele pudesse criar também aquilo que seria a ordem, né, o estatuto, as diretrizes, né, da ordem. O Francisco se pauta em 3 situações: humildade, castidade e pobreza. E também se comprometendo com todos de nunca, jamais pegar coisas materiais para estar junto desse círculo. Construir ou poupar ou guardar, mas sim sempre de dividir com todos. Francisco começa a falar da natureza. E no caminho para Roma, começa a ajudar as pessoas, mesmo sem nenhuma condição de trazer a ela qualquer questão material, mas trazia o consolo espiritual, o que era mais importante. Busca trabalho em troca de alimentos, mas não pedia. Trabalhava sem reclamar e sem pedir também. Chega a Roma. Chegando a Roma, como se envolvidos todos por um clima, né, espiritual, de boa vontade, Francisco passa pelos guardas como se fosse invisível, enquanto os irmãos que haviam vindo com ele ficaram à frente, mais atrás, na igreja, fazendo suas orações. Ele chega até o Papa Inocêncio, que toma um susto junto com o colegiado que está ali junto com ele. Imagina um homem daquele porte, pequeno, franzino, mal vestido, maltrapilho. E o Papa diz: meu filho, para que você conversar comigo é necessário que você marque uma audiência. Volte e marque uma audiência. Eu verei se há a possibilidade de fazer isso. Francisco sai não triste, desolado, descansado, né, derrotado, mas sai sorrindo, feliz porque estava em Roma e que conseguiria falar com o Papa, porque não era algo que era material, era algo que seria divino. E então, por aquilo que seria coincidência, poderíamos chamar, mas que não foi coincidência, foi todo o encaminhamento trazido pela espiritualidade, né? O bispo de Assis se encontrava em Roma. E era amigo do arcebispo de São Paulo. São Paulo era um monastério, não era a nossa cidade de São Paulo aqui no Brasil, porque até nesse período o Brasil não havia sido descoberto, né? 1200, 1200 e pouco. Então, ele fica comovido com a história falada por Dom Guido e vai conversar com o Papa. Consegue audiência nessa noite em que, antes da audiência, o Papa tem um sonho, em que ele vê a igreja toda trincada, rachada, pendendo para um lado, como se fosse cair. E no lado em que ela estava se voltando para a queda, um homem franzino sustentava com o seu ombro, segurando a igreja,
para que ela não pudesse cair. Naquele momento, o Papa visualiza a figura de Francisco. E ao amanhecer, ao recebê-lo, pelos questionamentos dos outros arcebispos, por que eles não poderiam seguir as ordens que ali existiam já, né? Os bispos, com toda a sua pompa, né? Com toda a sua riqueza, questionavam que eles podiam seguir as outras ordens, não poderiam fundar uma outra ordem. Então, novamente, por intervenção do arcebispo de São Paulo, o Papa autoriza Francisco a fundar a nova ordem. A Ordem Menores dos Franciscanos. Francisco volta para a cidade de Assis feliz. A partir dali começa, junto com os demais, das proximidades de sua cidade, a falar de Jesus com mais eloquência, a vivenciá-lo, e Francisco diz aos que estão com ele: ide e pregai o Evangelho. Ide e pregai o Evangelho. E se preciso, usem palavras. Dizia o que Francisco? Vão lá. Pratique o Evangelho na sua essência através de suas ações. Mas se o povo não entender, fale. Argumente. Assim somos nós. Quando decidimos mudar, modificar a nossa vida para algo melhor, como fez Francisco, muitas vezes somos apontados. Mas as nossas ações, nossas atitudes, que outrora poderia ser ríspida para alguns, hoje há uma modificação. A partir do momento que nós escolhemos essa mudança. Para melhor, para o bem, para o amor, para o convite do Cristo, como nos faz. Francisco, quando retornava em um determinado instante da sua trajetória, de uma dessas pregações, na cidade de Toscana, na Itália, ele conhece uma jovem chamada Clara, filha de nobres da cidade de Assis, que o ouve a pregação de Francisco na igreja de Assis e fica encantado pela sua fala. Nos dias que se passam, na próxima fala dele na igreja, Clara o convida para conversar e diz: o que posso fazer para seguir o reino de Deus? E Francisco diz a ela: no próximo domingo, domingo de Ramos, depois que fizerem tudo aquilo que tens que fazer junto com a sua família, vem junto conosco para vivenciar e ver o como vivemos. Clara faz isso. E a partir daí nasce a Ordem das Clarissas, como é conhecida até hoje. As irmãs que seguem os ensinamentos de Francisco de Assis, de viver na humildade, na castidade, na pobreza. Em um determinado instante de sua trajetória de vida, Francisco se encontra ainda muito triste, porque aqueles que estavam com ele estavam, no seu olhar, desvirtuando daquilo que foi ou que era pensado por ele. E ele vai até Clara, uma amiga muito dileta, querida, para conversar. E explica, quase que chorando, que haviam desvirtuado aquilo que ele havia fundado. E Clara olha para ele e diz: não, Francisco, você precisa ainda se libertar deste momento. Veja, a ordem não é sua. A ordem dos franciscanos não é sua, não foi você que criou. Quem criou foi Jesus. Então, se desapegue. Deixe de lado essas questões e viva o Evangelho. Viva. E nesse instante Francisco compreende que ainda precisava modificar algo em si.
que era justamente a questão do apego, que tanto havia deixado nas questões materiais, mas ainda nos sentimentos ainda estava presente. E nós? Nessa nossa trajetória que temos, que em muitos momentos atravessamos sofrimentos, encontramos respostas, muitas vezes, através daquilo que ainda não conseguimos compreender, mas são ações que Deus manda para a gente, que a espiritualidade nos ajuda. O que temos feito da nossa vida para que essa transformação aconteça? As nossas escolhas equivocadas muitas vezes. Temos tantos exemplos. Paulo, Maria de Magdala, Francisco de Assis, Madre Teresa, Irmã Dulce, Divaldo, Raul, enfim, tantos outros que modificaram a sua vida pelo amor a Jesus, aos seus ensinamentos e ao próximo. O que temos feito para isso? Temos apenas reclamado? O exemplo de Francisco de Assis, que é admirado por todos, nós, deve ser o exemplo a ser seguido após Jesus. Vivenciá-lo significa modificar a nossa vida e transformar a nossa vida em uma vida melhor, em uma vida mais digna, em uma vida mais feliz. Tal qual diz Maria Dolores, quando nos fala e diz: Deus te vê, alma querida, quando te põe na trilha da escuridão, para ajudar os filhos da amargura, que tantas vezes se vão como sombras errantes no caminho. Chagas pensantes ao relento, entre as nuvens do pó e as pancadas do vento, com saudades do pão. Deus te vê. A mensagem da bondade, com os suprimentos ou reduz, as provações e as lágrimas e as cruzes dos que vagam na rua sem quem. E te agradece as posses que desprendes no auxílio ao companheiro em desespero, seja um tesouro inesperado e raro, seja um simples vitém. Deus te vê quando estende a mão o braço amigo ao que carregam lenhos de tristeza, doando-lhe afeto, abrigo e a mesa, o remédio, a camisa, o cobertor. E por altos recursos, sem que saibas, manda que a lei te aumente os dons divinos e mais belos destinos para a glória do amor. Deus te vê nas palavras com que ensinas a senda clara e boa da verdade que alenta e que abençoa, sem perturbar e sem ferir, e determina aos homens que teu verbo seja o apoio aceito e ouvido com respeito na construção excelsa do porvir. Deus te vê quando acolhes sem redimir o golpe da pedrada que te insulta, o braseiro da ofensa, a dor oculta em ferida mortal. E te louvo o perdão espontâneo e sincero, que com a ajuda dos céus, no trabalho fecundo que te extingue sem alarde, entre as sombras do mundo, a presença do mal. Deus te vê. Através da caridade, mas não só isso, em paz calada e santa. Pede alguém que te siga e te agarranta na jornada de luz. E por isso, onde estás, ruge as trevas em torno, sofras humilhação, injúria, cativeiro, tens contigo um sublime companheiro, nosso amado Jesus. Maria Dolores traz essa mensagem com um sentido de renovação, tal qual trouxe Francisco.
Que a paz de Jesus possa nos envolver, trazendo aos nossos corações toda a alegria e a ternura de estar junto comigo. Olá, tudo bem? Você gostou da nossa palestra? Algum ponto que lhe chamou a atenção? Comente aqui embaixo, queremos lhe ouvir.